Apocalipse 22, verso 12. Amém? Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, peço aos irmãos que a gente recorra a 2 Pedro, capítulo 3. E diz assim: Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Aplauda Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Podem sentar um instante? Não vou, obviamente, pregar aqui novamente, né, porque vamos deixar que a mensagem que virá posteriormente esclareça nós. Mas aqui temos um contexto muito amplo a respeito da vinda do Senhor. E hoje, assim como naquele tempo, também houve pessoas que questionaram esse tempo. Os irmãos lembram que ontem eu falei, por que passa tanto tempo, né? 12.000 anos já se passaram e nada, e aí de repente as pessoas entram numa letargia, e eles estagnam e fica tudo bem, porque, afinal de contas, se não sabe quando o Senhor virá, então vamos ficar tudo bem aqui, vamos nos acomodar. E como eu já falei também em outras mensagens, já que Ele está demorando, então, e nós temos direito a privilégios como filhos, e Ele é o Deus do ouro e da prata, então vamos orar para que Ele nos dê um pouco, né, da nossa herança, e aqui nós vamos desfrutando, né, de repente até ficar mais cômodo, e assim podemos esperar até que Ele venha. E aí nós vamos nos amoldando essas situações aí, nesse conformismo. Naquele tempo também houve esse questionamento. Onde está a promessa da vinda do seu Senhor? Apóstolo Pedro aqui, ele traz a lembrança dessas pessoas aqui, algo extraordinário. Primeiro, ele demonstra o poder de Deus, ou seja, o poder daquele que prometeu que voltaria. Ele disse, eu acho que vocês estão esquecendo que aquele que fez esta promessa, ele foi o Criador de todas as coisas. Ele trouxe à existência todas as coisas. E essas coisas foram criadas a partir do nada. Ex nihilo. Do nada Deus trouxe à existência. E depois Ele mesmo, por conta da iniquidade de vocês, afogou tudo em águas. Porque Ele prometeu que faria isso.
Porém, a terra de novo foi restaurada, mas mais uma vez vocês alimentam-se com ego, com soberba, com vanglória, e agora tudo isso, por conta da afronta de vocês a este Deus, Criador de todas as coisas e santo, mais uma vez isso foi entesourado para o fogo. E a pergunta é, vocês acham que isso não vai acontecer? É óbvio que vai, porque pela mesma palavra que criou, pela mesma palavra que ele criou, é a palavra que destruiu, e ele prometeu isso mais uma vez. E esse Deus que prometeu que faria isso, prometeu que voltaria. E não importa se é um dia, se é dois, se é um dia ou se é 1000 anos, porque isso não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com a promessa, com o caráter daquele que prometeu. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, isso não importa. Agora, pro 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, então, agora vem a resposta do porquê tem se passado à nossa vista tanto tempo. Aí o apóstolo João diz, porque ele é longânimo para convosco. Longânimo. A palavra longânimo significa aspiração longa. É aquele que está suportando com paciência. É aquele que está dando tempo para que o número dos eleitos seja completo. Aqueles do qual ele escreveu no livro da vida. É por isso esse tempo demora. E esse tempo está destinado no tempo de Deus. No seu tempo kairos, o tempo perfeito de Deus. É um tempo quantitativo, qualitativo, não quantitativo. Né? E ele diz, porém, entretanto, como virá como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, ele virá da maneira, num tempo em que não se esperam. Mas quem é que não espera? Quem são esses que não esperam? Aqueles que não atentaram para a promessa. Aqueles que não estão atentos para a palavra. Como eu falei ontem, aqueles que não estão fazendo a leitura dos sinais para dizer, o Senhor voltará. E quanto mais passa o tempo, mais perto está esse dia. Amém? Aí ele diz o que vai acontecer, no verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como as que vivem em santo procedimento e piedade. Essa aqui é a orientação para a igreja. Enquanto isso, o tempo vai passando, como que vai ser a minha postura diante desse tempo? Muito simples, é só viver em santo procedimento e piedade. E como foi falado ontem, em constante vigilância. E aí, no 12, esperando e apressando a vinda de Deus. É claro que a gente não vai apressar, literalmente, na definição etimológica da palavra, apressar no intuito de apertar Deus contra a parede e dizer, cadê, o senhor está demorando, não vai agora não? Ele vai dizer, já que você está me pedindo, então já estou indo agora. Não, ele está dizendo que para nós, a esperança ainda está viva. Para nós, a promessa que ele fez há 2000 anos, é como se ele estivesse fazendo hoje para nós. E é isso que nos mantém firme, nos mantém de pé. E aí, no verso 13, porém, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Viu só? Não conformamos-nos com esse cenário em que estamos vivendo. Não nos amoldamos a este mundo, não tomamos a forma deste mundo, porque a nossa expectativa será uma nova casa, um novo ambiente, um novo céu, uma nova terra, e sendo saciado constantemente pela presença de Deus, porque Ele é nossa fonte de toda existência. Ele é a nossa fonte. Amém? Por isso, nós louvamos ao Senhor por isso, e cremos nesta promessa, quando Ele diz, eis que cedo venho. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Presbítero João, fazer essa oração e logo em seguida nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa.